Olá, tudo bom com você? Eu estava morrendo de saudade de fazer uma maquiagem artística, então me inspirei nessa make linda para trazer o estilo pop art, aquela baseada nas histórias em quadrinhos. Eu sou Marley Dutra, maquiadora, e esse aqui é o nosso canal. Fica comigo até o final que eu vou te ensinar como que eu fiz, passo a passo. Então vamos lá. Comecei limpando a minha pele e para isso eu usei a água micelar da Ruby Rose, tirando todas as impurezas. Hidratei ao redor dos olhos. Eu usei um creme para redor dos olhos da Mary Kay. É o que eu uso sempre. Fiz uma massagenzinha. Usei também um hidratante específico para minha pele. Esse também é da Mary Kay. E aí eu comecei a fazer o esboço de um corte, que eu vou fazer metade do rosto de um jeito e a outra metade como se fosse um papel rasgado, tá? E esse lápis é da Vult, é um lápis bege. Foi só para fazer o esboço mesmo. Traço de cima a embaixo, exatamente onde eu quero que seja, que vai passar, né? Todo o desenho logo em seguida. Vou até faço os detalhes já, para que eu possa saber onde que vai passar o outro lápis que vem em seguida. Vou reforçando aí um pouquinho, porque como tinha hidratante no rosto, ele não tinha pego. E aí eu fiz já tentando deixar já certinho, né? Ok. Venho com lápis marrom, esse é da Mary Kay. E aí eu já vou fazendo bem mais detalhado e mais certinho, passando por cima do esboço que eu tinha feito, porque esse lápis marrom, ele já vai ficar no rosto. Eu não vou usá-lo na maquiagem especificamente. Ai, desculpa, o espelho ficou na frente. Ainda tô me acostumando com essas coisas de gravar vídeo. Fiz uma misturinha com o hidratante da Nivea e a base da Mary Kay pro meu tom. E aí vim aplicando com o pincel língua de gato da Mary Kay mesmo. É o pincel antigo, bem com cuidado para não apagar a linha. Então eu vinha fazendo os detalhes, essa maquiagem é uma maquiagem meio detalhada, né? Então venho nos cantinhos, olha, bem contornando aonde eu já tinha passado, para não invadir. Passei lá no topo da testa, em todo o rosto. Eu queria que ficasse algo bem leve, mas já dá uma certa diferença, né? Eu forcei ali na área da olheira, passei nos olhos também. Esse lado é como se não tivesse maquiagem, então quanto mais leve a pele estiver, melhor. Mas eu também não queria deixar sem nada, então eu usei a base. Venho com a esponjinha para poder tirar qualquer risquinho que tenha ficado e assentar melhor essa base. Assim eu venho tirando as imperfeições, ela já vai oxidando e a gente já vai vendo a diferença do rosto maquiado e o que não está maquiado. Com o corretivo Deep Bege da Mary Kay, que é bem do tom da minha pele, eu faço a cobertura da olheira, para que não fique com aspecto de cansado. Venho com a esponjinha umedecida, dando batidinhas para tirar a marcação. Passo por cima da pálpebra também, porque eu não vou passar sombra. E aí já faz aí uma leve cobertura. Venho com o pincel Duo da Mary Kay, pentei a sobrancelha e em seguida, com a parte chanfrada, faço a cobertura das falhas com a sombra marrom da paleta da Ludurana, uma sombra marrom mais fria. Faço também um delineado em torno dos olhos, na pálpebra, logo acima do cílio. Essa marcação, né, esse delineado que eu faço com a sombra, ele não vai deixar como se o olho tivesse maquiado, mas ele vai dar um certo destaque nos olhos, né?
sem fazer com que ele fique com o aspecto de que está maquiado. Porque esse lado eu queria que ficasse o mais natural possível, quase que sem maquiagem. E vou dando os detalhes, uma certa esfumada, venho com a máscara de cílios de leve, passo no cílio para tirar qualquer possibilidade de base, né, de corretivo que tenha ficado. Com um pó translúcido venho dando batidinhas. E esse pincel que eu estou usando é o pincel da Ruby Rose, o F37. Eu aplico de maneira suave o pó translúcido da Mary Kay também. Aplico o blush com o mesmo pincel, de leve, só para dar um arzinho de saudável. E eu usei o blush Sparkle Insider da Mary Kay. Eu adoro esse tom. Com a esponjinha, eu venho aplicando o primer. Eu usei o Porefessional da Benefit, porque ele tem uma textura bem grossinha, quase um blur. E ele vem tampando, tirando, né, o aspecto de poros abertos. Como eu quero uma pele bem plastificada, né, e a idade já não permite, eu venho aplicando esse primer mais forte. Venho também com um corretivo bem clarinho, e esse aí é do Círculo da Kryolan. É um tom bem clarinho. Eu não lembro o número dele, mas é o mais branquinho. E venho cobrindo, poderia ser qualquer outro corretivo, né? E venho cobrindo as partes escuras. Como eu disse, eu quero algo bem plastificado. Então, os sulcos, eles não ficam legal. E aí eu venho com o dedinho dando batidinhas para poder espalhar, mas não retirar, não remover. Ele vai ficar por baixo. Com um pincel de corretivo que é de camelô, gente, de vendedor ambulante. Eu venho bem devagarzinho, eu usei ele porque ele é bem achatadinho e bem fino. Mas se fosse qualquer outro pincel de corretivo, seria legal. Tem o pincel da Ruby Rose, o F70, que é bem parecido. E aí eu venho contornando, mas com bastante cuidado, para que fique bem coberto e eu não apague a linha que ali foi feita. Para cobrir, eu estou usando o corretivo Vanilla da Maquier. Ele ficou bem claro e era exatamente isso que eu queria. Que ficasse bem mais claro, dando aquele aspecto de papel, né? A pele que é feita em papel. E aí venho cobrindo detalhadamente. Olha, isso leva tempo. E venho devagarzinho, passando por todo o contorno com batidinhas. Eu não vim arrastando para que a concentração do produto também fosse maior. Vou contar um segredo para vocês. Essa é a minha primeira gravação de vídeo assim com áudio. Eu confesso que eu tô meio atrapalhada, mas eu acho que com o tempo tudo vai se organizar, não é verdade? A primeira vez é sempre mais complicada, mas estou adorando essa experiência, aprender coisas novas, eu adoro. Bom, eu continuo cobrindo essa parte da pele. Aliás, vou cobrir todo esse lado do rosto. E é importante dizer, o corretivo, né? Esse corretivo da Maquier, ele é bem denso, por isso que eu escolhi ele, não uma base. Se eu tivesse colocado uma base, seria bem provável que eu teria que ficar dando camadas até que a pele ficasse toda uniforme, né? Toda coberta mesmo, sem passar. Ou que eu pegasse uma base também de alta cobertura. Aí seria interessante, né? Mas eu resolvi passar o corretivo porque ele realmente é muito bom. Apesar da minha pele ser oleosa, eu acho que
se fosse para aguentar um carnaval ou uma festa, eu teria que usar bastante fixador, ou um pó da Kryolan, por exemplo, para poder fazer o baking, né? Fazer a parte de selagem dessa pele. Mas como foi para vídeo, eu usei um pó translúcido comum que vocês vão ver mais à frente. Mas a minha pele eu acho que não aguentaria, muito oleosa e com muita cobertura assim, eu acho que não fica legal. Mas vale tudo quando a gente está se fantasiando, né não? Eu gostei bastante da cor e gostei também do efeito que ele deu. Eu venho com a esponjinha umedecida. Eu peguei uma bem velhinha, essa daí é da Rica. Eu venho dando batidinhas de leve, olha, bem de leve mesmo. Com bastante cuidado. Por quê? Porque o corretivo ele é fácil de sair o excesso. Então eu venho assim bem de leve, só para tirar as marcações que o pincel deixa. Então, com cuidado também para não invadir o outro lado, né? E para que esse corretivo possa assentar. Olha como é que já está ficando, já saiu todas as marcações. E agora eu venho limpando a sobrancelha, penteando a sobrancelha e peguei um pincelzinho. Esse daí, ele é da iMakeup, é o O107. Faço a cobertura da sobrancelha com o pincel da iMakeup, o O107, e o delineador em gel da Mary Kay, para deixar ela bem pretinha. E esse pincel, ele tem a ponta chanfrada bem fininha. Venho com um pó compacto bem do tom da minha pele, fazendo contorno. Eu não queria que ficasse um contorno muito marcado. Eu queria algo bem leve para que isso não sobressaísse na maquiagem. Mas eu também não queria deixar sem nada. Então eu venho fazendo aí a parte do contorno também bem com batidinhas bem leves para que o produto não saísse, né? Para não arrastar o produto. Então eu vim dando batidinhas. Aí eu venho selando com o pó translúcido da Mary Kay e uma esponjinha para deixar a pele bem sequinha e poder trabalhar colocando as sombras, né? E não transferir quando a sombra caísse, esfarelasse, alguma coisa assim. Então eu venho aplicando, também empurrando o pozinho para dentro da pele. Agora eu venho com a paleta da Ludurana, um tom rosa, é um rosa mais forte que tem. E esse pincel é o pincel da Ruby Rose, o E40. Ele é um pincel fofão para fazer esfumado. Venho aplicando nessa área do côncavo até o interior da pálpebra, contornando ali o côncavo, mas com batidinhas, sem arrastar, para que fique bem intensa e apareça bem no vídeo. Então, para foto, é ideal que seja assim. A gente vai aplicando. Depois que a cor atingir o tom que a gente quer, aí sim a gente vem trazendo ela lá para fora, esfumando só a parte de fora dessa sombra. Aí no canto interno, queria trazer um pouquinho mais para dentro, para fazer a curvinha do olho. E esfumando toda a extensão da pálpebra. Para ficar um degradê, né? Trago um pouquinho para fora. Utilizando a mesma sombra ainda, a sombra rosa. Venho com o pincel de blush e contorno da Mary Kay, com a sombra amarela da mesma paleta da Ludurana. Eu venho aplicando com suaves batidinhas
E com o pincel fofão, esse da Mary Kay, mas podia ser também o da Ruby Rose, o E40, ele é bem parecido. Eu vim aplicando uma sombra laranja da paleta só para dar um degradê desse amarelo. Na verdade eu queria um outro tom de amarelo, mas não tinha. Então eu venho com coral mesmo, mas bem de leve. Aplico esfumando na parte interna ali do amarelo, na bochecha. Dando arrastadinhas, fazendo voltinhas, para que essa cor fique bem difusa. Volto com o amarelo, aplicando como se fosse um blush, com batidinhas e arrastadinhas. Pego mais um pouco da cor e venho intensificando essa área do blush. Com a sombra roxa mais escura da mesma paleta da Ludurana, eu venho fazendo o cantinho ali da pálpebra em diagonal, apenas aplicando o produto com batidinhas. Molho com o Fix da Mary Kay. E esse pincel é o da Macrylan, o A26. Ele tem a cerda mais durinha, é ótimo para fazer esse tipo de trabalho. Com o mesmo pincel, eu usei um tom azul da paleta da Catherine Hill. Eu venho aplicando, dou uma molhadinha para que a cor fique mais intensa. E vou misturando. É o roxo, tem horas que eu passo o roxo, tem horas que eu passo o azul. Eu vou fazendo uma mesclagem ali para formar um degradê, para formar um côncavo. Uma paletinha da Mary Kay, um azul cintilante da linha At Play, eu venho fazendo essa parte interna aí da pálpebra de azul. E na transição das duas cores, eu coloco também da At Play uma sombra roxa para fazer um degradê. Trago ela até a parte interior da pálpebra e com movimentos de arrastadinha para ficar um pouco esfumado, só fazer ali a sombra do côncavo. Começo no canto externo e venho puxando para o canto interno e para cima. Com o pincel P04 da Ruby Rose, eu venho dando batidinhas usando a sombra coral, bem concentrada ali nessa área da têmpora. Queria que ficasse bem colorido o topo da sobrancelha. Então eu venho aplicando com batidinhas, dou uma arrastadinha agora na lateral, né, no contorno dessa sombra. E venho com um tom rosa, o mesmo que eu usei nos olhos, é um tom rosa bem cheguei mesmo. E eu venho fazendo ali a emenda entre os olhos, fazendo também um esfumado. Vale tudo, vale a criatividade quando a gente está trabalhando com a maquiagem artística. Então é só deixar fluir. Na pontinha do nariz, eu usei um coral e usei o rosa. E esse pincel é o 0135 da Dye Makeup. Deixando a ponta do nariz colorida. Um coral com amarelo. O mesmo pincel, na parte ali do queixo, eu uso uma sombra verde. Só para dar um contorno do rosto. Deixo ela mais esfumada, não tão concentrada.
Venho trazendo a sombra rosa na parte inferior dos olhos e esse é um pincel de esfumar da Mary Kay. Venho aplicando a sombra rosa, emendando ali com o cantinho do olho para que fique uma coisa só. Venho trazendo ela até o canto interno dos olhos. O mesmo pincel, peguei a sombra roxinha que eu passei a partir do canto, na pálpebra superior e faço ali como se fosse um delineado. Com o pincel L01 da Dye Makeup, eu pego o batom Neon Nectarine da Mary Kay at Play, aplico um diluidor da Ana Paula Marçal para que ele tenha mais fluidez e venho passando nos lábios. Eu resolvi fazer o lábio um pouco maior, aliás bem maior do que o meu, para que ficasse em destaque, né, na maquiagem. Então passei bem na parte de fora dos lábios. Usando um pincel da Lírio, ele é 2 hashtag. É um pincelzinho chanfrado, poderia ser qualquer um, tá? Poderia ser, por exemplo, o O107 da Dye Makeup. Eu usei uma sombra marrom que vem na paleta da Ludurana, um marrom mais frio, o mesmo que eu usei na sobrancelha, e venho contornando todo o que eu já tinha feito, na verdade, né? Mas para não deixar, para reforçar, para não deixar que a base ou corretivo tenham invadido essa parte. Então eu venho contornando e fazendo os detalhes para começar a dar profundidade nesse contorno aí da parte da maquiagem. E aí, você tá gostando? Se tá gostando, já deixa seu joinha, não esquece. Com o pincel B907 da Macrylan e uma sombra marrom mais chocolate da paleta da Murphy, eu venho fazendo o sombreado. Aplico com o pincel B907 e logo em seguida eu esfumo ele com o pincel 136 da Dye Makeup. Então eu venho aplicando e esfumando ao redor de toda essa parte do desenho, né? Então eu aplico e esfumo, aplico e esfumo. Bastante paciência, gente. Ó, agora eu esfumo. Venho com um pincelzinho de precisão. E esse daí é o M146 da Macrylan. Ele é bem fininho, mas bem fininho mesmo. E eu venho aplicando a tinta de pintar o rosto, de pintar a face, da Color Make. Aquela torrezinha, não sei se você conhece. A gente compra às vezes até para levar para a escola. Não é o ideal, mas era o que eu tinha. E a gente não deixa de fazer só porque a gente não tem. Então eu venho contornando a parte interna ali do desenho, onde eu fiz a parte mais clara. Contorno tudo, de cima e embaixo. Me diz uma coisa, tu já é inscrito aqui no canal? Se não é inscrito, ó, é a oportunidade. Assim que acabar, vai lá e se inscreve, hein? Com o mesmo pincel e a tinta branca, eu tô vindo aqui fazendo, ó, as partes de iluminação. Então eu venho no topo da bochecha, no topo do nariz, para dar um ponto de luz. É como se estivesse batendo luz e dando reflexo. É isso aí. Então são as partes altas, tá vendo? No topo do nariz eu faço uma bolinha. Na boca em alguns pontos, para parecer que tem brilho. Na testa também, faço um pequeno detalhe. Agora usando
o delineador em gel da Mary Kay, diluído com o diluidor da Ana Paula Marçal, eu venho com um pincelzinho da Miss Friend. Só que esse pincel ele não tem numeração. Eu já procurei aqui, não sei se apagou, mas ele é um pincel bem fininho, parece até o da Macrelã mesmo, mas ele é tortinho. Eu adoro ele, adoro usar para fazer delineado e detalhes. Eu venho fazendo todo o detalhe dos risquinhos pretos. Aí é usar a criatividade, não tem muita escolha, assim, muita técnica. O olho eu resolvi fazer esse delineado gráfico, delineado bem grandão. Nessa hora a gente nem respira, né não? Vem passando ali da parte da base do olho, faço uma linha lá encostando na sobrancelha, bem comprido, para ficar bem aparente. E aí é só fazer detalhe, fazer o preenchimento dessa parte, dando volta ali no côncavo, ó. Faço embaixo também, não usei lápis não. Eu usei nessa área do cílio, mas emendando, tá vendo? Emendando com delineado. Eu venho fazendo um risquinho onde eu já tinha feito esfumado, só que eu fiz um delineado duplo para dar um charme a mais e entrar nessa coisa do gráfico. Eu juro que da próxima vez eu gravo com o espelho mais para cima. Faço também aí alguns outros detalhes com esse mesmo pincel, que é o delineador em gel da Mary Kay, porque ele é bem pretinho. E olha que ele tá diluído, hein? E vou lá e vou fazendo. Faço alguns riscos, né? Na lateral do rosto. Aí podia ser um pouquinho mais grosso, então eu reforço. E aqui na parte de baixo do queixo também. Uma característica dessa maquiagem, ela tem alguns traços assim. Se você gosta desse tipo de maquiagem, deixa seu comentário, fala pra mim. Assim eu posso estar trazendo mais opções. Eu posso trazer outras possibilidades para você. Eu amo maquiagem artística e caracterização. Faço contorno dos lábios. E aí também assim, a gente nesse momento, você não precisa ser certinho. Os traços eles não precisam ser muito retos, porque parece que é erro de impressão, sabe? É como se fosse um risco de desenho que alguém primeiro faz o esboço. Então, o que você achou do resultado? Coloco o cílio, em seguida a máscara de cílios e tá pronta. E aí, gostou? Deixa seu joinha, se inscreve aqui no canal e fala pra mim, deixa seu comentário, tá bom? Beijinho, tchau!